Se você gosta de histórias profundas que revelam a benevolência de Cristo e a redenção do homem, você veio ao lugar certo. Hoje falaremos sobre o apóstolo Paulo e testemunharemos um exemplo de fé raramente visto na história humana. Finalmente, vamos ajudar você a responder a uma pergunta de extrema importância, uma que você talvez já tenha se feito. Um pecador pode alcançar os portões do céu? Mas antes de começarmos, se você está aqui por acaso, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Esses vídeos exigem muita pesquisa e, ao curtir, você garante que mais conteúdos como este sejam produzidos. Vamos ao vídeo de hoje. Embora alguns aleguem conhecer a história do apóstolo Paulo e muitos estudiosos discutam sua importância, um detalhe permanece inalterado. Paulo é um exemplo de perdão divino e um lembrete de como podemos transformar nossas vidas quando escolhemos o caminho certo. É um exemplo de quão falhos somos e, apesar dessas falhas, como podemos superar a jornada que trilhamos e escolher um caminho totalmente novo. Você acredita que um inimigo do povo de Deus pode se tornar um dos seus maiores representantes? Você precisa conhecer mais sobre o apóstolo Paulo e sua corajosa vida. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia. Para entender melhor o ambiente cultural de que ele fazia parte, vamos fazer um breve passeio por essa cidade, popularmente conhecida como a Cidade do Apóstolo. Tarso é mencionada várias vezes na Bíblia, despertando curiosidade e admiração. Existem pelo menos algumas referências diretas à localização. Foi o próprio Paulo quem a mencionou em duas passagens distintas, em Atos 21:39 e Atos 22:3, mostrando os trechos. Mas Paulo lhe disse: "Eu sou judeu de Tarso, da Cilícia, cidadão de uma cidade não insignificante. Permite-me falar ao povo." Atos 21:39. "Eu sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje." Atos 22:3. Mas onde exatamente fica essa cidade? Essa questão não é um mistério. Ela está localizada na Cilícia, como o próprio Paulo revelou. Estende-se por uma considerável distância do mar Mediterrâneo, concentrando-se em um pedaço de terra a 26 metros acima do nível do mar. Hoje em dia, se você caminhar por essas terras bíblicas, estará na região sul da Turquia. Durante o Império Romano, essa cidade era celebrada por sua rota comercial e pelo crescimento populacional, financeiro e intelectual. Tarso, ao longo da história, dividiu opiniões. Por um lado, os historiadores lutam para definir exatamente quando a cidade surgiu. Sua história abrange diferentes eras e passagens bíblicas, revelando sua complexidade, beleza e, às vezes, simplicidade. É nessa cidade que Paulo nasce e começa sua jornada, sendo o único ponto de concordância entre os estudiosos. Mais uma vez, há muita especulação sobre sua infância. Alguns argumentam que Paulo passou toda a sua infância na cidade, antes de se dirigir a Jerusalém na fase adulta, enquanto alguns estudos afirmam que Paulo passou uma parte significativa de sua infância em Jerusalém. Embora nascido em Tarso, se você folhear as páginas das Escrituras Sagradas, encontrará pouca informação sobre o paradeiro de Paulo antes de sua primeira aparição como um fervoroso perseguidor de cristãos. Como revelado nos iluminadores Atos dos Apóstolos, Paulo tinha uma riqueza cultural invejável e demonstrava um excelente domínio dos preceitos da escola judaica em Jerusalém, sob a tutela do notório Rabi Gamaliel. Sua retidão e fascinação, completa pelas leis, rapidamente o destacaram, tornando-o mais famoso e enraizado, desfrutando dos direitos romanos e cumprindo os deveres exigidos. Paulo recebeu uma tarefa árdua: perseguir o povo de Deus. Paralelamente aos novos propósitos de Paulo, mudanças aconteciam em Jerusalém. O cristianismo se expandia como nunca antes,
arrastando uma multidão de crentes cuja jornada constante e aparentemente imparável preocupava muito Paulo. As pessoas elegeram, um tanto aliviadas, Jesus como o Messias que aguardavam. Após a morte de Estevão, o primeiro diácono a reconhecer Jesus como o Messias, Paulo se tornou um perseguidor de cristãos. Ele desfrutava de prestígio, direitos e poderes para tal. Sendo um membro proeminente do Sinédrio, ele se colocava a favor da perseguição e morte dessas pessoas. Seu ódio o corrompeu tanto que, em Atos 9, revelou que estava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Paulo, insatisfeito com a crescente perseguição violenta, exigiu, por meio de cartas, que as sinagogas em Damasco denunciassem qualquer seguidor do Senhor para que fossem presos e julgados em Jerusalém. Ele começou a perseguir as igrejas de Deus violentamente, buscando homens ou mulheres que seguissem o caminho que ele considerava errado e violassem as leis que acreditava proteger. Embora toda a educação de Paulo fosse exemplar e seu domínio das leis fosse correto, havia literalmente uma cegueira que o impedia de ver todo o mal que propagava. Quer saber como esse mesmo Paulo se tornou um dos apóstolos do Senhor? Dominado por uma sede insaciável de sangue, Paulo partiu para Damasco quando viu uma forte luz irradiando do céu, envolvendo-o completamente. Com a exposição à luz, Paulo caiu ao chão e ouviu uma voz profunda questionando-o. Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, incrédulo, apenas pôde perguntar quem era o dono daquela voz, quando ela respondeu repentinamente: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9:5. Ainda desorientado, ele recebeu apenas a ordem de Jesus para entrar na cidade e esperar por alguém em Damasco que o orientaria em uma nova direção. A partir desse momento, Paulo se levantou, mas percebeu que já não podia ver. Mas como isso poderia ser? Logo Paulo, um perseguidor do povo de Jesus, agora tinha uma missão divina e um papel a desempenhar no ministério de Cristo. Talvez seja um desses milagres ou um mistério que só ele entende, mas o que podemos afirmar é que Paulo nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Com a ajuda dos membros de sua comitiva, que testemunharam tudo em silêncio, Paulo se levantou e continuou a curta caminhada, chegando em Damasco. Ele aguardou pacientemente por 3 dias. Sua visão estava completamente comprometida e ele ainda não havia se recuperado da experiência. Durante esse período, ele não comeu nem bebeu. Do outro lado de Damasco, um discípulo chamado Ananias teve uma experiência semelhante através de uma visão. O Senhor pediu-lhe que fosse a um local específico e procurasse um homem de Tarso chamado Saulo. O homem, em sua infinita devoção, questionou ao Senhor sobre a maldade de Paulo e sua perseguição contra aqueles que invocavam seu nome. Mas o Senhor reafirmou a importância de Paulo como um instrumento para espalhar sua palavra entre o povo de Israel. Foi Ananias quem curou Paulo da cegueira, que o afligia e o batizou, conforme revelado em Atos 9, 11, 16. Isso revela que, embora Paulo não seja um dos 12 discípulos, sua importância foi tremenda e o próprio Senhor tinha um plano garantido e desejado para ele. Sua importância foi indiscutível. Outro ponto relevante na conversão de Paulo é que ele nunca questionou os mandamentos do Senhor. Estudando suas cartas, percebemos que ele era um seguidor fervoroso dos mandamentos de Deus e os obedecia à risca. Mesmo antes de se tornar um apóstolo, Paulo já se destacava como um homem zeloso e obediente a Deus. Em Atos 9, 19 e 20, aprendemos que após sua conversão, Paulo recebeu alimento e recuperou suas forças. Os versículos nos falam sobre o poder transformador dessa experiência, pois Paulo começou a pregar ousadamente sobre Jesus nas sinagogas. As pessoas ficaram espantadas e muitas se convenceram de que ele era, de fato, a mesma pessoa que antes perseguia os cristãos com tanto ódio. Este evento, mais do que qualquer coisa, demonstra o poder transformador do encontro com Cristo.
Uma pessoa que antes buscava destruir a igreja se tornou um dos seus mais fervorosos defensores. É um poderoso lembrete de que ninguém está além da redenção e que a graça de Deus pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos. Se você tem acompanhado a história de perto, pode estar se perguntando sobre a transição de Paulo de perseguidor de cristãos para seguidor devoto de Cristo. Como os primeiros cristãos reagiram à sua repentina mudança de coração? A resposta está em Atos 9, 21 a 22, onde descobrimos que as pessoas ficaram maravilhadas e perguntavam: não é este o homem que causava estragos em Jerusalém entre os que invocavam esse nome e não veio aqui para levá-los presos aos principais sacerdotes? No entanto, Paulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Messias. A transformação de Paulo não foi apenas interna, mas também externa. O propósito de sua vida mudou drasticamente, passando de perseguidor dos cristãos para proclamador de Jesus como o Messias. Seu zelo pela fé tornou-se evidente, e ele usou seu conhecimento das Escrituras para persuadir outros de que Jesus era, de fato, o Salvador prometido. Nos versículos seguintes, Atos 9, 32 a 25, aprendemos que os judeus em Damasco ficaram tão perturbados com a pregação de Paulo que tramaram um plano para matá-lo. No entanto, Paulo descobriu o plano, e seus seguidores o desceram em um cesto por uma abertura no muro, permitindo que ele escapasse da cidade. Fugindo de Damasco, a jornada de Paulo o levou a Jerusalém. No entanto, ao chegar lá, ele enfrentou ceticismo e medo por parte dos discípulos. Eles estavam compreensivelmente cautelosos, pois conheciam a reputação de Paulo como perseguidor de cristãos. Foi Barnabé, um membro de confiança da comunidade cristã primitiva, que deu testemunho em favor de Paulo, explicando como ele havia encontrado Jesus no caminho para Damasco e pregado corajosamente em nome de Jesus. Apesar do ceticismo inicial, Paulo gradualmente ganhou aceitação entre os discípulos em Jerusalém. Em Atos 9, 28 a 30, vemos Paulo movendo-se livremente em Jerusalém, falando corajosamente em nome do Senhor. No entanto, quando os judeus helenistas tentaram matá-lo, os crentes o levaram para Cesareia e o enviaram de volta para Tarso, sua cidade natal. Essa fase da vida de Paulo marcou o início de sua jornada como missionário cristão e apóstolo. Embora ele tenha enfrentado oposição e perseguição, seu compromisso em espalhar a mensagem de Jesus permaneceu inabalável. Nos capítulos subsequentes de Atos, testemunhamos suas viagens missionárias, suas cartas para várias comunidades cristãs e seus incansáveis esforços para estabelecer e fortalecer a igreja cristã primitiva. O impacto de Paulo no cristianismo é imensurável. Suas cartas, conhecidas como Epístolas Paulinas, formam uma parte significativa do Novo Testamento e fornecem orientações teológicas para os cristãos. Suas viagens missionárias o levaram a diversas regiões, e ele desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo, além de suas raízes judaicas. Apesar de enfrentar inúmeras dificuldades, incluindo prisão e perseguição, Paulo permaneceu firme em sua fé. Sua vida é um testemunho do poder transformador do encontro com Jesus Cristo e da infinita graça de Deus. De um perseguidor zeloso de cristãos a um apóstolo devoto, a jornada de Paulo encarna a possibilidade de redenção e renovação pela fé. Então, um pecador pode alcançar os portões do céu? A história do apóstolo Paulo declara enfaticamente que sim. Ela revela que ninguém está além do alcance da graça de Deus e que, por meio de arrependimento genuíno e fé em Jesus Cristo, um pecador pode se transformar em um instrumento do propósito de Deus. À medida que concluímos essa jornada pela vida do apóstolo Paulo, que sua história inspire e encoraje você.
Lembre-se de que a graça de Deus é maior do que qualquer pecado, e seu amor pode transformar os indivíduos mais improváveis em instrumentos de seu plano divino. Seja você como Paulo antes de sua conversão ou depois, saiba que o convite de Deus para a redenção está aberto a todos. Se você gostou dessa exploração da vida do apóstolo Paulo, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas e deixar seus comentários. Que Deus esteja sempre conosco.